Um outro ponto de divergência, dificuldade dos casais, pastora, são as necessidades e as características peculiares de cada sexo. Então, cada sexo, sexo masculino, sexo feminino, cada um dos dois tem suas necessidades próprias, né? Suas peculiaridades que são próprias de cada sexo. E quando o outro não entende isso, ou pelo menos não se esforça por entender isso, que não é fácil, eu já quero deixar você ciente, não é fácil, não importa que tipo de casal seja, certo? Na sua intimidade, em algum momento, eles vão ter divergência de alguma coisa. Isso é comum do ser humano, porque são duas cabeças, são dois temperamentos, são pensamentos, né, que às vezes não são convergentes. É natural que você, em algum momento, discorde. Não tem problema nenhum nisso. Mas o que nós estamos falando é quando o casal não consegue mais lidar com isso, que esse fardo se torna insuportável. Ou seja, é uma necessidade da pessoa, é algo peculiar dela, mas o outro não consegue mais suportar. E você não tem ideia de como isso é comum. Sabe, eu já pensei várias vezes que acredito que toda pessoa que está intencionando casar deveria ter um curso, sabe? Uma graduação para isso. A pessoa deveria passar por um momento, por um estudo profundo, certo? Para poder compreender pelo menos a questão biológica, parcialmente, né? Do homem, da mulher, psicológico do homem e da mulher, porque realmente existem muitas coisas que vão além dessa parte do romance, não é? Que é tão mostrado aí na mídia. Não é? E isso, pastor, no sentido de que quando a pessoa tem o conhecimento, não quer dizer que não vai haver divergência, mas a pessoa vai saber compreender as situações, as fases, sabe que ela não está no relacionamento esperando que o outro venha fazê-la feliz, ela já é feliz e vai ter um tem momento mais ferramentas, né? É isso. Mais ferramentas. Palavra certa, tem para mais lidar ferramentas. Com isso. Quando a pastora fala graduação, claro que ela está brincando, não existe uma graduação para aprender a casar, mas nas igrejas nós temos os cursos, né? Curso de namoro, curso de noivado cristão. Evidentemente que tudo que nós estamos falando aqui, estamos falando por base dos preceitos cristãos. Se a pessoa não é cristã, ela vai achar algo estranho, ela vai achar algo fora do seu conforme. Mas nas igrejas cristãs evangélicas nós temos cursos, né, que ensinam as pessoas a procurarem viver num relacionamento onde haja cumplicidade, onde haja, né, o mínimo de tentativa de entendimento e, por causa do entendimento, a comunhão. Então vamos lá, eu vou começar com as mulheres, né, essas características, né, e essas necessidades peculiares da mulher. A pastora vai ficar à vontade para me interromper a hora que quiser, tá certo? E você vai observando aí se isso não acontece na sua vida, tudo bem? Então vamos lá, uma característica, uma necessidade peculiar do sexo feminino: falar, tá? A mulher precisa falar, e falar muito, né? Sobre tudo. A questão é que às vezes esse tudo é ao mesmo tempo, a pessoa fala ao mesmo tempo, ou seja, ela fala me dá um exemplo aí, pastora. O que eu estou pensando acerca disso, que eu vou dar um exemplo quando me vier aqui, mas o que eu posso pensar acerca disso, pastor, é que eu acredito e defendo isso, que toda mulher, ela precisa ter amigas, pessoas com quem ela possa conversar. Porque... Sim, mas aí já é o final, eu quero saber um exemplo. Eu vou dar, tá? Por exemplo, a mulher, normalmente, por favor, não entenda isso como falha, não é uma falha. Isso não é, de forma nenhuma, algo pejorativo. Isso faz parte do pacote. É totalmente natural, é totalmente certo da natureza feminina, a questão da necessidade de falar. Mas a mulher consegue falar sobre os filhos, sobre finanças,
sobre questões biológicas, sobre sonhos, na mesma conversa. Nós conseguimos estar cuidando do nosso filho, né, dando, vem cá, neném, toma aqui a papinha, o telefone toca, a gente atende o telefone, conversa com o menino para convencer o menino a comer, atende o telefone, dá um recado ao outro, tudo isso a gente consegue fazer ao mesmo tempo e com graça. Não é? E aí... Nem tenta, viu, irmão? A gente não consegue, não. Tá? Eu fiz o teste. Olha, a gente tomando conta do leite. Eu vi uma vez o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso e fazer o teste, né? Fazer uma outra tarefa tomando conta do leite. A gente não consegue, irmão. É uma coisa incrível. A gente se perde totalmente. Então, é peculiaridade, é uma característica natural, mas que não deve ser encarada como se fosse problema, é da natureza. E o homem, ele precisa, quando ele vai entrar no relacionamento com a mulher, ele precisa entender que é totalmente normal a necessidade que a mulher tem de falar. Ei, camarada, vou te falar uma coisa, se você vai namorar, se você vai noivar, se você vai casar e você quer passar todo o seu relacionamento mudo, você vai ter problema, meu irmão. Porque elas precisam disso. É uma necessidade que a mulher tem. E entra pode ser que surja um problema grave, e é um problema grave, quando o homem ele despreza essa característica da mulher, e ele chega a ponto de, em alguns momentos, quando vão passear, ou estar em momentos com a família, com os parentes, e ela começa a falar, e ele é apressado para ir, então ele diz... não precisa disso, tá bom, já falou demais. Então, ele, sabe, alguns homens, que eu escuto algumas mulheres reclamando disso, que ela se sente menor, entendeu? Se sente desprezada porque ela não consegue expressar. Ele diz, eu não preciso falar dessa forma, então não tem necessidade de falar tanto assim, não precisa falar tudo isso. Para que isso? Tanto tempo falando. Então, quer dizer, isso faz com que a pessoa se sinta tão pequena. Não é? É importante que se perceba essa necessidade que nós temos de conversar e de falar. Para que tanto detalhe, né? Alguns homens dizem, que eu escuto algumas esposas falando. Para que tantos detalhes? Tá? É para ser assim, assim, assim. Não é? Olha só, irmãos, outro ponto aqui, característica da mulher. A necessidade de contato visual, pastor. Vocês são, naturalmente, têm essa necessidade. Por exemplo... de se incomodar. As mulheres normalmente, claro, nós estamos falando em tese, em linhas gerais. Claro que existem pessoas que não têm essa característica, estão fora da curva, mas a grande maioria das mulheres, quando estão conversando, elas gostam de conversar olhando para a pessoa. É tanto que quando você conversa com a mulher, sem olhar para ela pergunta se você ouviu. Você ouviu o que eu falei? Está ouvindo? Está me ouvindo? Está me entendendo? Porque elas precisam desse contato visual, né? Precisam que o homem lá esteja olhando para ela. E muitos casais começam a brigar a partir daí, porque uma resposta categórica da maioria dos homens: eu escuto com os ouvidos. Pronto, ali já é uma abertura para um problema entre eles, né? Porque o homem normalmente não tem essa necessidade de manter um contato visual para ouvir uma pessoa falando. Um outro ponto aqui, né, é a questão da proximidade. A mulher tem uma tendência a grupo, a andar em grupo, né, a se juntar, a proximidade. Elas gostam, principalmente, né, a mulher latina, ela gosta da proximidade, gosta do abraço, gosta de estar mexendo no cabelo da outra, né? A gente ri muito porque as mulheres vão em tropa para o banheiro, né? Você nunca vai ver um homem chamando o outro para ir no banheiro, né? Rapaz, estou apertado, vamos no banheiro comigo, que coisa, não existe isso. Mas as mulheres precisam, é da necessidade delas, né? Se você vê, por exemplo, senta uma na frente, a outra na cadeira de trás, daqui a pouco a outra está mexendo no cabelo, fazendo trança, fazendo cafuné, né? E às vezes não é nada demais, é apenas essa coisa comum da mulher de buscar essa proximidade. E os homens jamais vão compreender. Então, é um mistério, é um mistério. Nem tentem definir, apenas aceitem a diferença que existe. Um outro ponto aqui, pastora, é a tendência à subjetividade nas conversações. Isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? É muito importante. Normalmente os irmãos
chegam assombrados. Eu acho engraçado quando eles me procuram, dizer: pastor, a minha mulher eu acho que não é muito normal, não. Por quê, meu filho? O que está acontecendo? Aí eles contam. Porque ela chega onde eu estou, né? Ela pergunta, ela mesma responde e ela briga. E eu não abri nem a boca ainda, né? Porque tudo se processou internamente na mente dela. A mulher tem uma tendência a essa coisa subjetiva, e por favor, eu não estou criando estereótipo, tá? Mas normalmente as mulheres são assim. É muita introjeção, ela é muito subjetiva. E às vezes o casal tem alguns problemas exatamente porque a coisa é tão subjetiva que falta comunicação. Eu tenho dado um conselho aos casais, mas não só aos casais, a toda e qualquer pessoa que gosta de evitar estar em problemas. O meu conselho sempre é, né, não deduza, pergunte. Nós temos um mau hábito, irmão, de deduzir a resposta do outro, de achar, eu achava, eu pensava. Não, pergunte, dê ao outro a oportunidade de expressar o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta. Não fica só deduzindo. Então, muitos problemas entre o casal estão nisso, porque o camarada não consegue se adequar, e é difícil, eu vou falar para você, não é fácil. Não consegue se adequar à subjetividade da própria mulher. Por quê? Porque ela pensa sozinha, com seus botões, olhando para ele. Muitas vezes, pastor, existe essa situação de não conseguir se adequar, porque existem, eu acredito que isso não é inato do homem em si. Tem mulher também que é dessa forma, que é estar no controle. Então, se não consegue controlar, ela se sente que não consegue controlar porque não sabe o que a pessoa está pensando, não sabe o que a pessoa está falando, a pessoa fala várias coisas ao mesmo tempo, ela pergunta, ela responde, ela critica, ela briga, ela chora, tudo ali no momento. Então, como ele não consegue interpretar, não está no controle, então começa também, é um dos pontos também para estresse. Né? Tá fora do controle dele, não consigo compreender essa mulher, e aí começa, não é, os adjetivos, né? E os problemas. Várias vezes. Então é importante, eu vou retomar esse ponto, irmãos. Atenção, homens, é importante que nós venhamos a saber disso. É natural da mulher, não é falha. Quero que fique bem gravado isso, não é uma falha. É natural da mulher ser subjetiva, tá? Então você vai se deparar com isso. Meu querido, preste atenção, você vai se deparar com isso. Ela está olhando para você, falando, mas não está falando com você. Ela está pensando alto, ela está pensando consigo própria. E a gente tem que entender que isso é uma característica e necessidade da mulher. Tudo bem? Um outro ponto aqui muito importante. A mulher tem por característica natural de si reviver momentos passados intensamente. Pense numa coisa que dá problema no casal. Por exemplo, pela manhã divergiram por alguma coisa e ele fala algo que a magoa. Ela fica magoada. Ele vai embora trabalhar. Quando ele vier à noite, ele vem feliz da vida, achando que ela está lá pronta para recebê-lo com toda alegria. E quando ele entra dentro de casa, está a mulher com a cara deste tamanho. E ele fala: mas eu não disse nada, eu não fiz nada. Você não disse nada, não fez nada agora. Mas ela está vivendo aquele momento desde manhã, tá? Só imaginando a hora que você ia chegar para te pegar, tá? Então ela consegue ter essa vivência das coisas passadas, e não é só no mesmo dia, não, tá? Às vezes você está lá, eu até brinco, viu, pastora? Atenção, viu, meu filho? Quando a mulher estiver cortando carne, frango, certo? Que ela olhar para você com a cara feia, meu conselho, saia de perto. Porque ela está ali lembrando de uma coisa ruim que você fez. E não é um momento bom para você discutir com ela. Deixa a mulher quietinha, deixa ela no lugar dela, deixa ela se acalmar, depois você retorna. Então, importante lembrar isso. Vou tirar a palavra já, pastora. Importante você lembrar disso, irmãos, que muitas vezes, quando você chegar, que ela estiver estranha, que ela estiver fora do normal, fora do comum, é porque ela lembrou e reviveu alguma situação, algum fato que a magoou. Talvez não tenha sido nem você,
Você só não deu sorte, chegou na hora errada, né? No momento errado. Mas elas vivem isso com intensidade. E às vezes, para alguns homens, isso não tem lógica nenhuma. É uma coisa que já passou, uma coisa que já foi resolvida, que já trataram, e ela está puxando aquilo de novo. Mas é comum e é natural da característica feminina. E o meu conselho, nesse caso, para os homens de Deus e outros homens que estão passando, né, percebendo isso em seu relacionamento, é não ficar na defensiva. Você não tem por que ficar querendo se defender, porque ali é um momento, né, é um momento não tem que ficar na defensiva. É um momento onde os dois devem, primeiro, ele para ouvi-la, né, vai ouvir, e ela mesma vai conseguindo, né, falando, vai esclarecendo para ela a situação, e ele vai com o coração aberto para dialogar, e essa situação vai ser esclarecida. Muito bem. Outro ponto aqui importante ainda das características femininas é a questão da segurança, pastora. Isso aqui é interessantíssimo, porque nem todas as mulheres concordam, nem todas as mulheres aceitam, mas é uma característica, a necessidade de segurança, né? Como assim? De se sentir única e valorizada. Quando nós, pregadores, perguntamos para quem a mulher se arruma, muitas dizem para o marido, e nós discordamos. Não. Tá? A mulher normalmente se arruma para as outras mulheres, porque sabem que as outras vão lembrar a roupa que ela vestiu. O homem não lembra. Tá? Raramente você vai encontrar um homem que lembre qual foi a roupa que a mulher vestiu na última festa que foram. Vai ter alguém que lembre, mas é uma raridade. Mas as mulheres lembram exatamente qual foi a roupa que a amiga foi. E elas fazem de tudo numa festa para não irem com roupas iguais, com calçados iguais, porque elas têm essa necessidade de segurança, sentir única, valorizada. Normalmente, eu repito, não é demérito. Isso é uma coisa fantástica da natureza feminina. Quando eu falo que ela precisa se sentir segura de si própria, tá? Não está falando em relação ao homem, está falando de si própria. Ela se sentir segura, ela se sentir bonita, ela se sentir bem com seu corpo, bem com seu cabelo, bem com seu rosto, bem com a sua roupa, uma característica dela. Elas dizem que se arruma para um homem, mas o homem não lembra, irmão. O fato é que não lembra, o homem não lembra qual foi a roupa que a mulher foi na última festa. As amigas lembram. Um outro ponto, quer comentar? Não? Um outro ponto importante aqui, né? A questão do romantismo. E aqui é um campo minado, irmãos. Tá? Porque eu tenho dito que os filmes, os desenhos, né? Desenhos animados, as histórias, eles incutiram na sociedade uma visão que, de certa maneira e até certo ponto, não foi legal. Porque a expressão romance, a expressão romantismo, perdeu a sua, né, raiz etimológica original. O que é romance? É ficção. Romance é ficção, é algo literário, é uma história. Agora, como os romances tinham por tendência a contar histórias de amor, criou-se essa expressão romantismo. E certas pessoas, ou boa parte das pessoas, pensam que um relacionamento só é bom quando há muito romantismo. E isso não é uma verdade. Por favor, eu não estou dizendo que não tenha que ter. Não tenha que ter, não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa entender que é utópico achar que um bom relacionamento só é quando os dois são muito românticos. Toda semana tem que ter jantar à luz de velas. Toda semana tem que ter passeio ao luar. Toda semana tem que ter... Se tem como passear, passeie. Se dá para ir, vá. Mas o relacionamento não deveria depender disso. O relacionamento deveria ser os dois, e não as coisas ao redor, tá? Os dois deveriam ser, porque se a base não está nos dois, mesmo que o ambiente seja bonito, mesmo que o ambiente seja propício, não vai ter amor. Porque o amor não é a lua, querido.
por mais que a lua seja linda, bonita e nos deixe sentimentais, mas você pode ir para a lua cheia, de frente para o mar. Se você vai com uma pessoa que você não gosta, se você vai com uma pessoa que te faz mal, não tem romantismo que dê jeito. Aliás, nem romantismo vai ter. Então, é importante notar isso. E sobre isso, eu preciso ampliar o entendimento, dizendo que é o seguinte: a mulher, ela tem por característica valorizar mais, atenção homens, elas valorizam mais os sentimentos do que o sexo. Elas dão muito mais valor aos sentimentos do que ao sexo. É errado dizer, como alguns apregoam, dizendo que homem gosta de sexo, mulher não gosta. Isso não existe. A necessidade sexual é uma coisa da fisiologia humana. É totalmente da fisiologia humana. É biológico, tá? É também sentimental. E as mulheres, por tendência, dão valor maior, valorizam mais a questão do sentimento. Dizem alguns estudiosos que a mulher, ela vai ao sexo em busca dos sentimentos, de se sentir querida, de se sentir amada, de se sentir desejada, de se sentir valorizada. Não que ela não queira relação sexual com seu marido, né, com o seu companheiro, mas o foco principal é se sentir amada. Tá? Isso é um ponto importantíssimo que a gente precisa manter. Isso quer dizer o quê? Que quando o homem não entende isso, ele faz essa mulher viver uma vida seca de sentimentos. Porque se ele acha que vai supri-la apenas com um relacionamento sexual, sem os sentimentos, não vai. Ela vai ser uma pessoa sofredora. E por fim aqui, para a gente poder... Tinha muita coisa, mas precisaria de um seminário, né, para a gente falar tudo. Mas só desse... Que nem falei dos homens ainda. Só para a gente elencar aqui rapidinho, a questão do ciclo menstrual. Atenção, queridos, preste bem atenção. O homem precisa entender que o ciclo menstrual da mulher é uma das coisas mais maravilhosas que Deus criou. E além disso, dentro de 28 dias em média, faz uma mudança completa de humor, de semana a semana na vida da mulher. E para lidar com isso, para ela conseguir lidar com isso, não é fácil. Então é importante que o homem tenha o mínimo de senso, de compreender que quando ela está, né, em um período de tensão pré-menstrual, ou mesmo quando ela está no centro do seu ciclo, ela precisa ser entendida. Você não pode esquecer que não é a mesma coisa para ela em relação aos homens. Nós não passamos por isso, então não temos essa necessidade de maior atenção, ou pelo menos de compreensão. Se não atenção, pastor, no sentido de conversar, de chegar... Porque tem mulheres que realmente, na época, né, da sua menstruação, ela não gosta de muito papo, de falar sobre isso, né? A maioria das mulheres nem gostam de falar sobre isso, a bem da verdade, né? Porque criou-se aquele estigma, criou-se, né, aquele tabu que eu não entendo porquê. Esses dias mesmo, né, falando com uma pessoa até muito querida nossa, né, aí falou para mim assim: pastor, porque naqueles dias, né, eu não me sinto bem. Eu falei: não, você pode falar no meu ciclo menstrual, porque isso não é vergonhoso, isso não é algo de outro mundo, tá certo? É uma coisa maravilhosa da biologia humana. Então o camarada precisa entender que ela precisa, no mínimo, de compreensão. Deixa ela um pouco mais quieta, se ela quer ficar assim. Não fica perguntando o tempo todo por que ela está de cara feia, por que ela está daquele jeito. Você pergunta uma vez para ver se há algum problema. Se nota que não é, ou se ela mesma é uma mulher de entendimento e ela explica por que está de mau humor, não precisava estar perturbando. Eu vou usar uma expressão mais
mais clara, não enche o saco dela não, meu irmão. Deixa a mulher quietinha lá, deixa ela passar esse período, daqui a pouco ela está bem e as coisas melhoram. Mas muitos casais, pastora, têm problemas porque o homem não consegue entender que há mulheres que sim, precisam de um período, porque vem dores abdominais, né, nas cólicas. Outras não é só cólica não, é dor no corpo inteiro. Como eu falei na pregação um dia desse, a pele muda, o cabelo muda o humor, nem ela própria se aguenta. Tem mulher que nem se suporta, tá? Ela nem sai da fora da porta porque está mal mesmo, tá? Então deixa a mulher quietinha, deixa ela passar por esse período com mais tranquilidade. E os homens precisariam, pelo menos, entender esse período. Tudo bem? Se brincar, tem homem que não sabe nem o que é isso. Marido, estou falando. Sabe nem o que é isso. Só superficialmente. Deixa eu dar um recado especial para o pessoal aqui da gravação. Queridos, você que assistiu essa nossa palestra e algo importante ficou no seu coração e você sentiu de compartilhar com alguém, não se prive não, compartilhe, envie essa mensagem para quantos você puder, ajude outros também a ouvir aquilo que você ouviu nessa noite. E nós estamos pedindo, não é como pagamento, mas é como uma forma de incentivo ao nosso ministério. Se inscreva no nosso canal, assine, né, ali o nosso canal, acione o sininho das notificações, curta os vídeos, espalhe essa mensagem para todos quantos você puder e seja canal de bênção na vida de muitos, em nome de Jesus.